Cara, dá pra acreditar que é a 100ª vez que a gente tá fazendo isso? E toda vez eu começo falando alô, som testando? Deus que me perdoe. E aí, amigas, como é que vocês estão? Cara, eu tô chocada que estamos no nosso 100º episódio. Como assim? Tem 100 episódios que eu tô aqui sentada falando com as vozes da minha cabeça. Tivemos alguns episódios, poucos, em que eu conversei com vozes de cabeças das minhas amigas, mas no geral, sou eu mesma falando com as vozes da minha cabeça e você aqui ouvindo essas vozes. Se você tá escutando esse podcast desde o episódio número 1, caraca, parabéns, guerreira, tá? Guerreira, não tem outra palavra pra você. E muito obrigada. Eu fico lisonjeada que você esteja aqui desde que tudo era mato, ou então, sei lá, talvez você descobriu esse podcast mais tarde, mesmo assim você decidiu entrar na empreitada de maratonar, e aí, assim, guerreira 2 vezes, porque foi tudo de uma lapada só. Se você endoidou, peço perdão, mas também a culpa é tua, né, de ter escutado isso tudo aí de uma vez só. Mas eu tô muito feliz. Eu tô misto de vários sentimentos, mas que bom que a gente tá aqui, que bom que a gente chegou aqui, que bom que eu não desisti, que bom que você não me deixou desistir. Eu diria mais a segunda do que a primeira, porque talvez se dependesse de mim eu teria desistido já. Não porque eu não gosto, eu amo, mas é que, enfim, às vezes eu acho que eu sou meio redundante, meio insuportável. Definitivamente esse episódio aqui de hoje foi um exercício pra mim de paciência, tendo que me reescutar. Mas antes da gente começar esse episódio oficialmente, caso você não me conheça, você decidiu começar pelo 100º, e aí boa sorte, você vai ter um spoiler do que vem a seguir, mas na verdade veio atrás, enfim. Eu vou me apresentar. A questão é que eu vou me apresentar pela 100ª vez. Porém, mudamos um pouco esse slogan aí ao longo dos episódios, né? Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Lu de Souza, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E tanto o Instagram quanto o TikTok, todos os outros links que aparecerem aí durante esse episódio vão estar na descrição desse episódio. Inclusive, os links dos episódios que eu vou comentar aqui. Porque no episódio passado eu pedi pra vocês me darem ideias do que eu poderia fazer no episódio 100, porque sinceramente eu não tinha a menor ideia do que eu faria. E aí vocês falaram, Lu, por que você não pega episódios antigos e você comenta alguns dos conselhos que você deu naquela época? Eu lembro que teve uma outra amiga que falou pra eu comentar só o episódio 1, né? Então fazer uma reflexão do episódio 1 pro 100. E aí eu falei, ok, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Falei com o Fábio, meu editor, que inclusive eu menciono ele no primeiro episódio. No primeiro episódio, assim que a gente começa, eu falo, acabei de fazer uma entrevista com um menino pra ser o meu estagiário e ele me chamou de senhora. E era ele. E ele tá com a gente até hoje. Vocês acreditam, gente, que tem 100 episódios que ele tá aqui escutando as minhas vozes antes de vocês escutarem as minhas vozes? Vamos dar uns parabéns pro Fábio? Deixa aí no comentário. Fábio, muito obrigada por ajudar a Lu no podcast dela, porque se não fosse o Fábio, eu certamente teria desistido. Então, Fábio, beijo, muito obrigada. Sério. Então, antes de a gente começar esse episódio, eu vou avisar como é que vai ser mais ou menos, tá? Eu peguei os 5 episódios mais escutados do nosso podcast, de acordo com o Spotify. Então, são os 5 episódios mais ouvidos do podcast. E eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. Eles não estão em ordem de top 5, tá? Então eu não vou começar do 5, 4, 3, 2, 1. Porém, o último episódio que eu vou comentar é sim o episódio mais ouvido do podcast, tá? Os outros episódios eu vou deixar fora de ordem porque eu quero comentar eles de uma maneira que, pra mim, faz mais sentido cronologicamente explicando pra vocês. E aí é óbvio que nesse caso, realmente não tem como eu começar esse episódio sem refletir sobre o primeiro episódio que saiu, se eu não me engano, dia 19 de setembro de 2023. Então temos aí basicamente 2 anos, né, um pouquinho mais de 2 anos que eu fiz o primeiro episódio. Naquela época, eu ainda morava nos Estados Unidos, então o cenário era a casa de hóspedes dos pais do Steve. Eu tinha acabado de voltar do Brasil, porque a gente ficou aqui por 6 meses, morando no apartamento que eu morava até pouco tempo atrás em Ipanema, como Airbnb. E eu tinha acabado de voltar para os Estados Unidos e foi nesse inteirinho aí que eu comecei o podcast, porque vocês me pediam muito. Isso é uma pergunta que eu recebo, às vezes, com certa frequência até, tipo, de por que eu comecei, como eu comecei, e basicamente eu comecei porque vocês me pediam. Inclusive, naquele episódio eu comentei sobre isso, que vocês sempre falavam que, tipo, os meus Reels e os TikToks eram muito curtos e que vocês queriam que eu estendesse mais sobre os assuntos.
já era uma vontade que eu tinha, mas eu ficava sempre muito presa a essa coisa de perfeccionismo, né? Tipo, eu tinha que fazer perfeito, eu tinha que estudar como é que ia ser isso. E eu falo sobre isso no primeiro episódio. É muito engraçado porque nesse primeiro episódio, todo o tópico é em relação a começar coisas, e começar mesmo não sendo perfeito. Começar e ir aprimorando ao longo do caminho. E aí eu falei que eu tava usando o microfone que eu comprei, eu ganhei do TikTok Shop, que eu tava usando o meu computador com um negócio de áudio que eu conseguia salvar de graça, não precisava pagar por isso, e que eu tava usando a câmera do celular. Olha, trocamos o microfone, tá? Recentemente, esse é o segundo episódio que eu tô usando esse microfone, porque aquele outro quebrou agora, tipo no episódio, 95, ele decidiu que ia desistir dessa empreitada. Trocamos o celular, né, já que 2023, 2025, eu tô com uma versão mais recente do iPhone, mas o programa continua o mesmo, de áudio, e meio que o cenário mudou, né? Vamos dizer que o cenário mudou muito. Inclusive, estamos aqui num cenário totalmente novo para esse episódio, que é a minha sala, que está sendo mobiliada aos poucos. Quem me segue no Instagram tá vendo que eu me mudei recentemente de apartamento. Mas, no geral, gente, tá fluindo assim. E é engraçado ver esse primeiro episódio, porque nesse primeiro episódio eu falo bastante sobre as ideias que eu tinha pro podcast. Então, eu falo que eu gostaria de fazer episódios em que eu respondia as perguntas de vocês e eu aconselhava vocês. E eu faço isso. Inclusive, o último episódio foi uma edição dos conselhos que você precisa escutar, onde eu respondi perguntas de vocês. Falei da minha vontade de fazer entrevistas e de fazer episódios com entrevistas, e tivemos alguns, mas eu também falei que no final das contas, eu ia querer ouvir o feedback de vocês e fazer o que fazia mais sentido pra vocês e pra gente. E vocês, durante, né, os episódios que eu postei como entrevista, gostaram, mas falaram que preferiam que fosse só eu falando. E tudo bem pra mim também. Pode ser que um dia eu crie um outro tipo de podcast num formato de entrevista que seja separado desse, mas eu entendi que esse aqui é o formato que vocês gostam, que é o formato que eu falo exatamente no início daquele episódio, que é um papo entre amigas. Eu queria que fosse um papo entre amigas, e por 100 episódios a gente tem conversado entre amigas, e é muito legal olhar pra trás e ver que muita coisa mudou, né? Quando eu comecei a gravar aquele episódio ali, eu já sabia que eu queria voltar a morar no Brasil. Eu já tava fazendo tudo que eu podia fazer ali nos Estados Unidos pra conseguir voltar a morar aqui. E foi o que eu fiz no início de 2024, então ali era setembro de 2023. Só que eu não tinha certeza, né, se ia dar certo. Eu ainda não tinha conseguido nem começar o processo de cidadania. Eu não sabia se quando eu viesse pra cá eu ia conseguir fazer dar certo aqui. Tinham várias coisas que eu não tinha a menor noção se iam dar certo ou não. Inclusive o próprio podcast, eu não tinha a menor ideia se aquilo ali ia vingar, se as pessoas iam querer me escutar. E desde então, fomos top 100 no Spotify Brasil diversas vezes. Top 20, top 15, top 10, top 5 na categoria educação, que é a categoria que o Spotify bota a gente. Top 1% em videocasts no Spotify ano passado. Mais de 1 milhão de downloads e streams e plays. Mais de 1,5 milhão de plays. Mais de 65 mil ouvintes aqui que seguem no podcast. Que loucura, que loucura. E que bom que a Lu de 2023, sentada naquela sala, foi corajosa pra fazer isso. E é exatamente sobre isso que eu falo naquele episódio. Uma coisa que eu fiz no primeiro episódio e que eu fiz nos primeiros episódios desse podcast, que talvez eu traga de volta, eu lia mais trechos dos meus antigos cadernos. Com o tempo eu acho que eu fui desapegando um pouco disso, porque eu também não queria invadir muito a minha própria privacidade, né? Apesar de que esse podcast, sinceramente, eu exponho bastante a minha privacidade, mas eu não queria expor tanto assim, eu diria. Mas eu lia mais ali. E desde o primeiro episódio, isso eu fiquei muito feliz, porque desde o primeiro episódio eu trago a escrita terapêutica, eu explico por que o nome é nota de rodapé, né, que é aquele PS, isso aqui é importante, lembra que isso aqui é importante, não é só um detalhe, parece um mero detalhe, mas na verdade é muito importante para o corpo do texto. E é legal ver que desde o início eu trouxe a questão da escrita e talvez eu traga mais, assim, um pouco de reler os meus antigos cadernos. Outra coisa legal que eu percebi é que nesse primeiro episódio eu em algum momento falo que eu não tava tendo um bom dia, que já era a terceira vez que eu tava tentando gravar aquele episódio porque deu problema no áudio, deu problema no vídeo. Eu não lembrava disso, sinceramente, não lembro. Mas eu disse que eu tinha acabado de chorar de frustração. E que eu não tava no meu melhor dia, mas que eu tinha que começar porque aquilo dali ia ser daquele jeito. E
Não é nem que hoje eu tô num mau dia não, tá, gente? Hoje eu tô num bom dia, tô num dia bem tranquilo, mas eu tava meio tipo, ai, nossa, meu Deus do céu, vou ter que gravar o podcast. Eu tava meio sem carisma, mas sabendo que eu teria que gravar hoje. E que bom que eu ouvi aquilo, porque eu gravei mesmo assim, e hoje estamos aqui gravando mesmo assim, eu já tô até melhor de ter começado. Então, sem mais delongas, vamos escutar o episódio número 1, os highlights, as coisas que eu acho que são conselhos que eu ainda preciso escutar, que a Lu de 2023 vai dar pra mim e pra você, sinceramente. Teve muita coisa ali que ela falou sobre aceitar o processo e fazer as coisas e o passo a passo, e não ter medo, e a questão de ser mais gentil com o seu diálogo interno, enfim. Nossa senhora, ela me deu tantos conselhos que eu tava precisando escutar hoje, que eu acho que você vai querer escutar também. Então, Fábio, roda aí, capítulo número 1, a gente começa começando. Olá, queridas e queridos, tudo bem? Aqui é a Lu, do Instagram e do TikTok Be Happy Lu, e esse aqui é o primeiro episódio do meu podcast Notas de Rodapé pra Não Surtar. Vai ser um papo entre amigas, entre irmãs, então assim, eu quero que você se sinta muito à vontade, não tem muita pretensão aqui, tenho ideias para esse podcast, obviamente, mas é pra gente ir construindo aos poucos e construindo junto, e a ideia é que seja um papo gostoso, informal, e que seja um processo em que a gente possa explorar mais, né, aquelas coisas que a gente já conversa nas minhas outras redes sociais, nos meus outros vídeos. No dia 21 de julho de 2021, eu escrevi o seguinte: estou pronta? Como eu posso saber que algo vai dar certo? Sim, já sei. Não dá pra saber. A gente pode criar as condições mais favoráveis, pode rezar, pedir, torcer, mas não dá pra saber ao certo se vai dar certo. Nessa hora, a gente só pode segurar na mão da fé e ir. E eu também sei que me preocupar e sofrer por ansiedade não vai mudar o cenário final. Me preocupando ou não, as coisas vão acontecer como devem, assim como foi em todas as outras vezes que vieram antes dessa. Dia 9 de agosto de 2021, às 3h43, eu escrevi: estou prestes a pedir demissão. A última vez que me senti assim foi quando terminei um namoro em 2011. Sinto que estou prestes a decepcionar pessoas e, em parte, acabo me sentindo decepcionada também. Meu perfeccionismo olha isso como uma espécie de fracasso. Como assim você não pode dar conta de tudo? Poder eu posso, eu só não quero. Eu não quero porque eu estou cansada de agir pelo medo, porque eu sinto que está na hora de cuidar de mim num nível mais profundo, de me alinhar com o que realmente faz sentido para mim, e esse trabalho não faz mais. Encerrar ciclos é difícil para mim, tomar decisões ainda mais, mas sinto que essa foi uma decisão tomada por mim, por algo maior, por essa sintonia no universo, essa força que eu não consigo explicar, porque enquanto eu ficar em cima do muro, eu vou continuar vibrando no medo, e eu não quero mais isso. Eu tenho uma visão clara do que eu quero, ainda que eu não saiba qual visão seja essa. Faz sentido? Então assim, direto eu recebo perguntas no Instagram do tipo: Lu, como que eu faço pra mudar de carreira? Como eu faço pra encontrar um trabalho que eu goste? Como eu faço pra sair de um relacionamento ou começar um relacionamento? Como é que eu faço pra começar a me exercitar, a ter motivação pra me exercitar? E pra todas essas perguntas eu sempre penso automaticamente: começando, terminando, tentando, fazendo. O mundo, ele não é das pessoas que esperam as coisas estarem perfeitas pra que elas façam o que precisa ser feito. O mundo é das pessoas que pegam e fazem, e que vão aprendendo e aprimorando ao longo do caminho. Vou dizer com transparência, essa na verdade é a terceira vez que eu tento gravar esse podcast. Na verdade, a primeira vez foi só realmente um teste, só pra eu ver como é que eu me sentia. Eu gravei só em formato de áudio. E aí, mais cedo eu tentei gravar, só que aí deu problema na câmera, eu ia gravar na câmera. Enfim, oremos pra que terceira vez seja a vez que funciona, porque eu tava chorando 10 minutos antes de ligar essa câmera de estresse, de irritação, porque não tava rolando direito, mas aqui estamos. E é engraçado falar isso porque antigamente um dos maiores motivos pra eu não ter criado um podcast era porque eu achava que eu tinha que estudar como criar um podcast, eu tinha que fazer um curso, eu tinha que ver muitos vídeos e comprar o melhor equipamento e a melhor câmera e enfim, melhor tudo. E eu tô gravando do meu celular. Esse microfone, caso você esteja assistindo pelo YouTube ou outras redes sociais, ele é um microfone que o TikTok me deu. A mesma coisa, o meu
headphone pra poder escutar o som do microfone. Também foi um presente do TikTok Shop, valeu TikTok. Eu tenho uma ideia de como eu quero que esse podcast seja, obviamente, eu sei das ideias que eu tenho, eu quero abordar certos temas, eu quero responder perguntas que vocês vão me mandar, eventualmente em caixinhas no Instagram, ou então abrir um e-mail específico para vocês me mandarem casos e a gente, eu leio, converso sobre esses casos, quero entrevistar pessoas, eu quero fazer tudo isso. E eu quero descobrir o que funciona, o que não funciona, enquanto eu passo por esse processo. E você, querido ouvinte, vai estar comigo durante esse processo, acompanhando essa construção. Eu quero que seja uma construção nossa. Eu quero que a gente comece junto, que você se sinta parte desse processo criativo, para você perceber que não precisa estar perfeito para começar. Sabe quem faz isso? Quem realiza muito pouco ou quase nada. Perfeccionistas nada mais são do que procrastinadores que têm um branding pessoal muito bem feito. E, de novo, eu falo isso por experiência própria. Quando eu me vestia da desculpa da perfeição para não começar algo, era sempre porque eu tava com medo de começar aquilo. Eu tava com medo de dar errado, medo de me arrepender, de ser julgada, de falhar publicamente. O meu maior medo sempre foi falhar publicamente. Porque a real é que, olhando pra trás e vendo as coisas que eu abri mão de fazer por conta de medo de fazer e dar errado, ou de ser julgada, ou de falhar, quando eu olho para essas coisas e eu vejo quanto tempo que eu perdi negando as minhas vontades, eu consigo ver o quanto que aquilo me deixava mais ansiosa, mais frustrada, mais angustiada e mais crítica eu ficava comigo mesma. Não tentar por medo de falhar aos olhos dos outros só fez com que eu falhasse pra mim mesma. E eu falava comigo como se eu fosse um fracasso. Eu fracassava aos meus olhos. Para os outros eu não estava fracassando, porque eu estava seguindo o meu caminho seguro, mas aos meus olhos, dentro de mim internamente, eu sabia que eu estava fracassando. E não tem nada pior do que viver dentro da sua cabeça quando ela mesma te odeia. É muito ruim quando o seu diálogo interno é um diálogo de decepção, porque você continua negando a pessoa que você é, a pessoa que você quer ser e os sonhos que você tem. As coisas, elas não precisam ser perfeitas para elas serem boas. Eu quero que você pare e pense em um dia da sua vida que você acha que foi perfeito. Aquele dia que você olha e fala, putz, aquele dia foi perfeito. Então eu te convido a pensar mais a fundo no seu dia perfeito. Assim, minuciosamente falando, quais foram as micro chateações ou perrengues que você passou nesse dia que você simplesmente botou de lado, não lembra. E eu não tô falando isso pra te colocar na bad ou você ter uma visão negativa desse dia. É pra te mostrar que um dia perfeito não precisa ser perfeito pra você achar perfeito. Olha que coisa louca. Começar, recomeçar, terminar, mudar, tudo isso não precisa da sua perfeição. Precisa de duas coisas. A primeira é coragem pra dar o primeiro passo e a segunda é constância pra seguir no caminho. Nenhum hábito se cria sozinha. Se você quer mudar de carreira, você vai ter que buscar os meios, você vai ter que começar novos cursos, você vai ter que dar todos os passos necessários para descobrir qual é esse novo horizonte que você quer explorar. Se você quer algo, você vai ter que tomar os passos necessários para que aquilo aconteça. Você vai ter que desenhar o plano e você vai ter que ser fiel a si mesma e consistente para seguir aquele percurso mesmo nos dias que você talvez esteja em dúvida, dias que talvez você esteja se questionando. E eu falo isso porque, sinceramente, hoje é um desses dias para mim. Hoje é um desses dias, eu acordei totalmente sem energia, cansada, inchada, menstruada, a casa uma zona, o podcast não deu certo quando eu tentei gravar antes. Tudo isso eu poderia usar como um jeito de falar, não, então não é pra mim, deixa pra lá. Mas existe uma força maior, existe uma vontade maior. É importante pra mim, é uma prioridade, é um sonho, eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, aqui estou eu, começando. Simplesmente começando. Como que começa um podcast, Lu? Não sei, começando. Eu não me sinto particularmente pronta ou bem equipada, como você pode ver. Não acho que eu tenho o melhor cenário do mundo, mas eu tô dando o primeiro passo e confiando que esse primeiro passo vai me levar pro lugar onde eu quero chegar. Apesar de eu não saber exatamente que lugar é esse. Uma coisa que eu achei fofa nesse episódio é que, como era o primeiro, né, eu tava começando ainda, eu tava muito insegura com relação a como que eu falaria as coisas e eu tava com medo de esquecer, então, obviamente, eu tava
muito mais atenta a um roteiro. E eu lembro que o roteiro do primeiro episódio, dos primeiros episódios, eles tinham, tipo, páginas. E tem até alguns trechos que eu leio, coisas que eu escrevi mesmo no roteiro, sabe? Pra eu conseguir falar aquelas coisas que eu queria passar pra vocês sem me perder na minha linha de raciocínio. E aí, hoje em dia, tipo, eu basicamente, literalmente tenho umas notas no celular que não fazem o menor sentido. E é isso aí, entendeu? É o que a gente tem pra hoje. E eu me sinto muito mais à vontade conversando com a câmera, porque realmente, hoje em dia, eu sinto genuinamente que eu tô falando com vocês. O próximo episódio, dando seguimento ao nosso top 5, é o capítulo 19, chamado Autoconfiança. Foi um episódio que saiu no iniciozinho, janeiro de 2024. Eu ainda estava nos Estados Unidos. E foi logo depois de um final de semana muito emblemático. Foi um final de semana em que, em um dia, eu fiz o juramento da minha cidadania. E aí eu tirei a minha cidadania americana, então eu já sabia que eu ia conseguir voltar para o Brasil. E no dia seguinte, eu tinha corrido a minha primeira meia maratona. Em janeiro de 2024, eu corri os meus primeiros 21 quilômetros. E eu tava visivelmente muito orgulhosa de mim. Que bom que eu tava muito orgulhosa de mim, porque realmente foi incrível, foi um super feito, eu me dediquei muito pra aquilo, eu queria muito fazer aquela prova. E aí, nesse episódio, eu falo do quanto eu tô animada pra correr a minha primeira maratona em 2024, porque eu ia correr a Maratona do Rio em 2024. E eu falo sobre como eu tava animada e preparada pra aquilo, e é engraçado olhar em retrospecto que, na verdade, eu não tava preparada pra aquilo. E eu acho até legal ver isso e escutar isso e pensar na corredora que eu sou hoje comparada à corredora que eu era antigamente, de pensar que talvez a autoconfiança, às vezes, ela infla demais e vira um pouco de ego. E tem que tomar muito cuidado com isso. E como leonina, eu sei que eu consigo padecer para esse lado com muita facilidade, de deixar o meu ego meio que falar por mim. Então, uma coisa que eu hoje em dia vejo é que, por exemplo, coisas que talvez eu achasse que eu estivesse muito pronta, na verdade, eu não tava. E tudo bem, eu acho até que, inclusive, eu falo sobre isso, eu falo sobre autoconfiança, ela vem quando você começa a se comportar como uma pessoa que você quer ser antes de ser ela. E eu concordo super com isso até hoje. Mas hoje em dia, o adendo que eu colocaria é para também ter humildade em aceitar que o processo geralmente vai ser mais demorado do que a gente acha que deveria ser, sabe? Tanto que eu me lesionei nesse processo de tentar começar a treinar para uma maratona naquela época. Eu não estava preparada ainda para aquilo. E é óbvio que, sei lá, a gente poderia argumentar que se eu tivesse esperado até ano que vem, eu teria corrido a maratona ainda mais rápido ou melhor, enfim. E não é uma questão de necessariamente performance, mas é uma questão de que eu precisava sim de mais um ano nas costas, pelo menos ali, de outras meias maratonas, de outras provas, para criar mais experiência e mais respeito ao esporte, por exemplo, sabe? Outra coisa também que eu diria é que quando eu gravei aquele episódio, eu tava surfando uma onda muito boa. Sabe quando a gente tá na nossa vida surfando ondas assim, que caraca, essa é a minha onda? E você tá, parece que ela vai durar pra sempre, sabe? Você chega num ponto, e são momentos chaves da nossa vida, em que a gente passa por um período de turbulência. Eu até falei sobre isso recentemente no episódio de turbulência. E aí a gente é agraciado, a gente supera esse período de turbulência, a gente cresce, e a gente parece que é agraciado com um período de calmaria maravilhoso. E aí se a gente souber aproveitar esse período, a gente aproveita muito. Só que uma hora esse período também acaba, né? E ali eu tava bem no grosso, no ápice daquele período ali de tudo dando certo ali. E eu acho que eu também criei uma falsa confiança de que aquilo dali duraria pra sempre. E aí o que aconteceu é que não durou pra sempre, obviamente. 2025 veio pra me mostrar que nada é pra sempre, nem os períodos ruins, nem os períodos bons. E que coisas boas e ruins acontecem o tempo todo ao mesmo tempo. E aí eu acho que o grande exercício meu desse ano é tentar manter a minha confiança em mim mesma, só que de uma maneira, como eu falei, mais cautelosa, mais humilde, menos egocêntrica, pra conseguir passar por esses períodos de altos e baixos com maturidade, com foco e com confiança de que eu vou dar conta. Porque eu vou dar conta, entendeu? Eu vou dar conta porque eu sou maluca. Já falei isso, não tem outro jeito. Então, é gostoso ver e ouvir aquele episódio de novo e escutar os conselhos da Lu de início de 2024 para eu relembrar a mim mesma que para eu ser confiante, para eu seguir sendo confiante nessa minha nova versão, nessa nova pessoa que eu sou,
né, que eu amadureci desde aquela época, eu preciso continuar agindo como a pessoa que eu quero ser, né? Como a Lu que eu quero almejar ser nos próximos meses, nos próximos anos, e que é me colocando nesse lugar desconfortável, quase que de impostora, enganando todo mundo, inclusive a mim mesma, é que eu vou adotar realmente as características e a coragem necessária para ser confiante o suficiente para ser essa nova versão. Então, vamos escutar os conselhos que eu ainda preciso escutar do capítulo 19, Autoconfiança. A gente já nasce com essa confiança inerente na gente mesmo de tipo, eu sei fazer isso, e se eu não sei fazer isso, eu vou aprender e aí eu vou saber, e acabou. Só que o mundo vem e o mundo vai esmagando a nossa confiança aos pouquinhos, né? Então vai ser um comentário de um amiguinho que vai falar que na verdade você não corre rápido, você corre igual uma pata. Vai ser um comentário talvez de um professor que fala que a sua redação ficou, na verdade, péssima, simplesmente porque talvez ele não tenha entendido qual foi o objetivo, a linha de raciocínio por trás. Vai ser talvez uma outra professora de arte que vai falar que a sua técnica não tá legal, então você não leva jeito pra isso. Todas essas pequenas coisas começam a ruir a nossa confiança em nós mesmas. De repente, tudo que a gente achava sobre nós mesmas e aquela confiança que parecia ser inata que a gente tinha, de que a gente simplesmente conseguia fazer coisas, vai embora. E a gente não consegue perceber, enquanto isso está acontecendo, que isso está acontecendo. A gente só consegue absorver o feedback negativo que a gente recebe de amigos, parentes, professores, pessoas que muitas das vezes deveriam estar nos encorajando, que acham que estão fazendo um serviço pra gente, avisando que a gente não é tão bom assim naquilo. Hoje em dia, agora, eu posso te dizer que eu sinto sim que eu sou uma pessoa confiante. Mas se você me falasse isso até 2 anos atrás, eu falaria, eu não sou confiante, eu só pareço confiante. E eu achava que isso era ruim, mas eu acho que foi exatamente isso que me ajudou a hoje em dia conseguir te falar que eu sou confiante. Fingir que eu era confiante foi o que me tornou confiante. Por exemplo, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com marketing. Só que eu não sou formada em marketing, eu sou formada em ciência política. Eu comecei a trabalhar com marketing dentro do marketing político, quando eu ainda estava na faculdade. Eu trabalhei em algumas campanhas eleitorais, trabalhei dentro do Congresso para alguns políticos, e foi ali que eu fui aprendendo sobre marketing, e aí eu me mudei para os Estados Unidos. E quando eu mudei para os Estados Unidos, as pessoas perguntavam no que eu tinha experiência, onde que eu já tinha trabalhado, o que eu me formei, e eu falava que eu tinha acabado de me formar em ciência política, mas que eu tinha trabalhado com marketing político. E por algum motivo as pessoas aqui, pelo menos, elas pulavam a parte do político e só escutavam marketing. Falavam, que legal, você trabalha com marketing. Porque eu tava precisando de uma ajuda aqui, tava fazendo... E aí, enfim, de repente, eu consegui um emprego de marketing dentro de uma startup aqui nos Estados Unidos. A empresa estava começando, já falei sobre essa empresa de reparo de tela de celular em outros episódios, enfim. Não era o emprego que eu gostava, mas foi um emprego que me inseriu no marketing. Só que eu não sou formada em marketing. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu não menti em relação às minhas credenciais. Tudo que eu falei que eu tinha conhecimento, experiência e as ferramentas de marketing que eu sabia usar foram coisas que eu aprendi trabalhando como estagiária dentro do marketing político. E então os meus chefes sabiam exatamente disso. Só que quando o meu chefe me pedia alguma coisa, se ele falasse, Lu, a gente tá pensando aqui em começar a fazer uns anúncios pagos no Facebook, o que você acha? Eu acho legal, acho interessante. Então, acho que você poderia começar a desenvolver umas campanhas pra gente, pode ser? Eu só olhava pra ele e falava, pode, claro. Então tudo bem, então você apresenta ali a sua proposta daqui a uma semana, a gente revisa e aí a gente começa, tá bom? Tá bom, nessa calma. Aí eu ia lá, sentava no computador e jogava no Google como começar uma campanha de anúncio pago no Facebook. A oportunidade aparece quando você tá, no mínimo, semi-pronta pra ela. Se você não tá pronta pra aquilo de jeito nenhum, você não tem conhecimento nenhum na área, você não tem experiência nenhuma naquilo, você não sabe a primeira coisa daquele assunto, ela simplesmente não vai aparecer pra você. Por exemplo, eu nunca fui convidada pra participar de uma corrida de mountain bike, porque eu não pratico
esse esporte, porque eu seria horrível nisso. Eu nunca fui convidada pra tirar a pedra do rim de uma pessoa, porque eu não tenho a menor noção de como seria fazer isso. Mas a partir do momento que eu tenho algumas empresas dentro da minha área que estão vendo o que eu estou fazendo e que me convidam pra algumas oportunidades que quando eu olho e falo, nossa, isso aqui é grande demais pra mim, eu tenho que começar a pensar, não, pera, será que é grande demais pra mim? Porque se essa pessoa tá me chamando é porque ela reconhece um potencial que talvez nem eu mesma consiga reconhecer. Então eu vou fingir que eu acredito no meu potencial, tal qual essa pessoa aqui. Pior das hipóteses, eu vou conseguir pelo menos enganar ela e eu vou fazer um negócio certo pra ela, mesmo eu não acreditando muito bem em mim. E na melhor dos casos, eu vou conseguir provar pra mim mesma que na verdade sim, eu consigo fazer aquilo. A verdade é que pra você se tornar uma pessoa mais confiante, você precisa começar a criar os hábitos daquela pessoa que você imagina como confiante. E são muitos hábitos que provavelmente você resiste porque você não acredita que você tem a autoestima e a confiança para conseguir fazer esses hábitos. Não é que você tá enganando as pessoas e nem enganando a si mesma. Você simplesmente está se comportando como uma pessoa que você sabe que você já é, você só precisa chegar até ela. Se você quer ser uma pessoa que tem uma vida saudável, que faz uma rotina de exercício diária, que se alimenta bem, que bebe água, que acorda cedo, faz as suas próprias refeições, se você quer ser essa pessoa, adivinha o que você vai ter que fazer? Todas essas coisas antes de ser essa pessoa. Antes de você chegar na versão que você quer ser, você tem que começar a ser essa versão. Tá entendendo o que eu tô falando? Porque parece meio óbvio e parece também redundante falar isso, mas é porque é difícil entender que pra você ser a versão que você quer ser, você tem que começar a ser ela, mesmo ainda não sendo. Quando você começa a fazer os hábitos que são necessários pra você se tornar essa pessoa que você quer ser e alcançar esses objetivos aí que você tem, quando você começa simplesmente a fazer o que precisa ser feito pra você ir de encontro a essa pessoa, quando você começa a fingir, entre aspas, já com esses hábitos, que você é essa pessoa, é quando você começa a criar confiança dentro de você mesma de que você pode sim tomar responsabilidade e as rédeas da sua vida. Você pode ter o controle sobre as rédeas da sua vida dentro, é claro, do que você pode controlar, porque existem todas as coisas da vida que a gente não tem controle nenhum, não tô falando disso, mas eu tô falando dentro da sua vida, dos seus hábitos, da sua rotina, você começa a acreditar que você pode sim dar conta daquilo. Porque você começa a confiar mais em você mesma. E é um ciclo que pode ser ou vicioso ou virtuoso. Quando você começa a realmente acreditar que você pode fazer aqueles hábitos e você começa a enganar, entre aspas, assim, eu tô falando enganar, entre aspas, porque realmente, assim, parece que você tá tentando se enganar. E talvez, em certa medida, você esteja se enganando inicialmente. Mas é aquela coisa, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Se você ficar repetindo pra você mesmo o suficiente que você é capaz de fazer tal coisa, em algum momento seu cérebro vai processar aquilo como, tipo, é verdade. Menina, você sabe que eu consigo mesmo? E é óbvio que, além de pensar que você consegue tal coisa, você tá agindo como se você já conseguisse fazer aquela coisa. Isso tudo ajuda a se sentir mais confiante e criar menos resistência na hora de tentar criar esses hábitos e dar esses passos. Conseguir se tornar a pessoa que você quer se tornar é muito mais fácil do que você imagina. O que torna o processo difícil é o processo em si. O que eu quero dizer é que a mudança em si não é o que te assusta, é o processo de mudar. Porque vai existir resistência, você vai começar a achar que você é uma farsa, você vai se achar impostora, você vai achar que você não merece, você achar que você está enganando as pessoas, enganando a si mesma. E tudo bem, faz parte do processo. Você vai ter que mentir um pouquinho pra si mesma pra conseguir que a mentira se torne uma verdade. Porque, por enquanto, você tá contando outras mentiras pra você. Você tá contando as mentiras de que você não é capaz, de que você não consegue, de que isso não é pra você, de que só dá certo pros outros, que só os outros têm boas relações, que só os outros conseguem passar na faculdade, só os outros conseguem um emprego, só os outros conseguem um aumento, só os outros... Você é o outro do outro. Já falei isso várias vezes. O que quer dizer que você também consegue coisas. Você só precisa começar a acreditar nisso. No nosso terceiro capítulo mais ouvido, temos o episódio seguinte, da semana seguinte, o episódio 20, que foi A Pressa Interpressa. E nesse episódio eu tava falando exatamente sobre essa euforia que eu tava de querer vir logo pro Brasil,
porque eu já tava com tudo encaminhado, eu estava só esperando o meu passaporte ficar pronto para eu poder finalmente vir para cá. Foi um dos últimos episódios que eu gravei nos Estados Unidos antes de voltar a morar no Brasil, e eu lembro que eu tava muito ansiosa, eu queria muito que chegasse logo, e eu tava naquela coisa de não saber se eu ia criar raízes aqui ainda ou não, e é gostoso escutar isso, sabe, de ver que eu tava vindo com, sabe, com toda a minha vontade, com toda a minha necessidade de que aquilo desse certo, sabe? Foi um período de muita expectativa e de pressa, realmente pressa, eu queria muito voltar logo, eu queria muito estar aqui de uma vez, e nesse episódio eu falei bastante sobre isso, eu falei bastante sobre como que a gente tá sempre sentindo pressa, como que existe sempre, a cada versão de nós mesmas, a gente se coloca novos motivos para ter pressa. Então eu falei um pouquinho sobre a pressa, né, e a pressão que existe nos 20 anos, e eu comecei a falar um pouquinho sobre a pressão nos 30, que eu tava começando a sentir ali, né, porque eu tava com 30 anos e meio, quando eu gravei aquele podcast, e aí eu falei, inclusive, sobre a pressão que eu achava que eu sentia de criar raízes das pessoas, perguntando, e aí, quando é que vocês vão sossegar em algum lugar? Porque eu e o Steve, a gente tava sempre uma hora aqui no Brasil, outra hora nos Estados Unidos, uma hora num estado, outra hora no outro, e a gente não tinha nossa casa. Inclusive, essa aqui, gente, esse é o primeiro sofá que eu tenho, que é o meu sofá, não é o sofá da mãe do Steve, não é o sofá da moça do Airbnb, é o meu sofá que eu comprei, que inclusive chegou ontem. Esse sofá chegou ontem. É o meu primeiro sofá desde, sei lá, cara, 2020. É o primeiro apartamento que eu estou mobiliando, escolhendo tudo do zero, sabe? E é gostoso escutar sobre isso, sobre essas questões de estar ouvindo as pessoas me perguntando se eu ia criar raízes e onde que eu ia criar raízes, e eu de não saber aonde que eu tava criando, e de ver que agora, 2 anos depois, eu tô criando raízes exatamente no lugar onde eu queria estar. Exatamente no lugar onde eu queria estar. E aí, me é um tapa na cara de lembrar que, cara, tem muita coisa boa acontecendo, que mesmo os anos mais desafiadores, eles também trazem muitas coisas boas. Esse apartamento, essa nova fase que eu tô entrando na minha vida é uma bênção. Eu tenho certeza que é uma bênção. É uma fase turbulenta que também é uma bênção. E aí eu falei também sobre a questão de maternidade, né, sobre a pressão dos 30 anos, né, de eu estar começando a escutar se eu ia ter filho, não ia ter filho. E, gente, como assim eu não tenho filho? Se eu não tenho filho, o que é essa criatura aqui sentada comigo nesse podcast? A gente tem os mesmos olhos, a gente tem o mesmo sorriso, né, Fidel? Né, filho? Nosso convidado ilustre do episódio 100. Que decide participar. Mas enfim, nesse episódio eu falo sobre a questão de ter dúvidas sobre maternidade, e agora com 32 eu diria que eu tenho menos dúvidas, mas eu ainda tenho dúvidas. E eu acho que agora eu só tô um pouco mais em paz com o fato de que tudo bem ter dúvidas. E mais do que isso, não é nem questão de ter dúvida, eu acho, de verdade, eu acredito que eu quero ser mãe, mas cara, tudo bem eu não tá com pressa pra isso. Realmente é uma coisa que agora, quando me perguntam, quando meio tentam jogar uma pilha, né? Tipo, ai, mas com 32 anos, quando é que você vai ter filho? Fica tipo, amada, relaxa. Se eu não tô preocupada, você não precisa se preocupar também. Então, mas, enfim, né? A grande questão da pressa é que ela vai atropelando e engolindo a gente. Porque realmente a sensação que eu tenho é que não importa o que a gente alcance, a gente sempre quer a próxima coisa. Então, se naquela época eu tava com muita pressa de voltar a morar no Brasil e criar minha vida aqui, agora eu sinto pressa em outras coisas daqui. E esse episódio foi muito importante, né? Esse capítulo aqui foi muito importante eu ter reescutado, porque eu falo uma coisa em determinado momento que eu achei incrível. Eu falei, caraca, realmente, parabéns. Foi incrível o que você falou. Que foi 2 reflexões que eu tive ali. Uma em que eu falo sobre a questão de que quando a gente tá com muita pressa, a gente acaba às vezes tomando decisões por desespero, e desespero geralmente não é um bom mecanismo pra gente tomar decisões, porque a gente acaba se colocando em situações e escolhendo coisas que não é exatamente o que a gente quer, é só porque a gente tá desesperado pra que algo aconteça. E aí lá na frente, é tipo tentar correr uma maratona e começar a correr a primeira metade dela muito rápido, achando que se você correr muito rápido enquanto você tem energia, depois na segunda parte, se você ficar mais cansado, tudo bem, porque você já correu a primeira parte muito rápido. Só que não é assim que funciona. Se você corre a primeira parte muito rápido, na segunda você vai estar tão devagar, que você vai estar tão morto, que você vai demorar o dobro de tempo do que você teria demorado se você tivesse ido com mais cautela no início. Então, acho que é uma boa analogia tá falando isso. Então, às vezes a gente tá com tanta pressa, a gente quer tomar decisões tão no desespero, no pavor, só pra gente ver as coisas se mexendo, e aí dá 6 meses, 1 ano, a gente olha pra trás e fala, putz, não era nada disso. Caraca, eu nem queria isso. E aí, pra consertar e meio que, entre aspas, voltar atrás, demora até mais. E a gente acaba perdendo mais tempo e se atrasando, entre aspas, mais, do que se a gente tivesse sido mais cauteloso inicialmente.
Mas a outra coisa que eu falei foi que é muito importante que a gente não deixe a nossa pressa interpressa impedir a gente de tomar os passos que a gente precisa tomar para chegar em algum lugar. Então, às vezes, a gente tá tão afobado, com tanta pressa de fazer as coisas, que a gente vai, na verdade, fazendo o contrário, a gente vai postergando. Porque a gente fica tão no desespero de fazer que a gente não sabe por onde começar, e aí a gente acaba, como eu poderia dizer, a gente acaba não fazendo o que a gente gostaria de estar fazendo inicialmente, porque a gente não tem a cautela, não é nem cautela, mas a calma e o sangue frio de olhar o negócio de maneira objetiva para fazer bem feito, sabe? Enfim. Esse realmente é um episódio que eu gostei bastante. Eu acho que esse, de todos os episódios que eu escutei pra ouvir, né, falar aqui, foi o episódio que eu tirei mais conselhos, que realmente foi a Lu, assim, falando no meu ouvido. Precisava muito escutar esses conselhos. Então, vamos ao capítulo 20, A Pressa Interpressa. Quando meu irmão nasceu, eu tinha 7 anos. E aí eu lembro de olhar pra ele e pensar, ok, ele é 7 anos mais novo que eu, e ele nasceu no ano 2000. Então, ou seja, se agora esse ano é 2024, quer dizer que ele vai fazer 24 anos. E eu achei muito bom, porque aí eu conseguia medir a minha idade a partir da idade dele, que eu nunca fui muito boa em matemática, né? Então, na minha cabeça era, ok, se em 2010 ele vai ter 10 anos, então eu vou ter 17, porque 10 mais 7, 17. E aí eu pensei, em 2020 ele vai fazer 20 anos e eu vou ter 27. E quando aquilo bateu na minha cabecinha de 7 anos de idade, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei pensando, meu Deus, em 2020 eu vou ter 27 anos. Eu vou ser muito velha. Eu preciso fazer muitas coisas até chegar aos 27 anos. Todo mundo aqui vive numa cultura que demanda pressa. Vamos combinar. E isso é uma pressa de vida e pressa diária. Porque pensa bem, quantas vezes você não acorda de manhã e você abre o celular e você já tem 37 e-mails para responder, 57 mensagens no WhatsApp, 22 DMs no Instagram e é tudo para ontem. Porque todo mundo precisa de tudo para ontem. Tá todo mundo ali tentando resolver todas as urgências e você absorve aquilo. Mas a gente vive dentro de uma cultura capitalista que faz com que a gente sinta essa necessidade de ter pressa. Pressa dentro da nossa rotina, pra gente conseguir fazer muitas coisas e ser muito produtivo. À medida do processo que você tá fazendo mais e produzindo mais, você também tá consumindo mais, que é o que o capitalismo quer de você. Ele quer que você seja uma máquina de produção e consumo. Você produz, o outro consome, e aí você consome o que o outro produz, enfim. Todos nós sabemos aqui a base do capitalismo. E também em questão de vida. O capitalismo demanda da gente essa pressa de vida porque ele tá sempre demandando que a gente já queira o próximo passo, porque o próximo passo sempre vai resultar em gastar mais dinheiro. E fora que além dessa nuvem aí de pressão coletiva que a gente vive, também tem as pressões sociais mais imediatas. Por exemplo, pressão familiar, pressão dos nossos pais, que acham que a gente deveria estar fazendo tal coisa, a gente deveria estar em tal lugar. E é aquela coisa, não, pai e mãe sempre sabem o que é melhor pra você. Não sempre. Não sempre. Não. Principalmente conforme você vai ficando mais velho. Porque o que acontece? Seus pais querem o seu bem? Claro que eles querem o seu bem. Seus pais querem o seu melhor? Eles querem o seu melhor. Em grande parte dos casos. Não vou generalizar. Mas em grande parte dos casos, eles querem que você seja feliz. O problema é que os nossos pais, eles também têm expectativas sobre nós e sobre onde eles acham que a gente deveria estar, que muitas das vezes vêm de sonhos frustrados que eles mesmos não realizaram naquela idade que eles estão projetando ali em você. Você sempre vai sentir que você deveria estar fazendo tal coisa, deveria estar em tal lugar, independente da idade que você tenha. Essa crise dos 20 anos e essa necessidade de ter pressa para resolver várias coisas me atingiu muito e bagunçou totalmente a minha saúde mental. Foi quando eu sofri as piores crises de ansiedade, foi quando eu tive crise de pânico, foi quando eu tive um transtorno alimentar, enfim, foi tudo ali entre os 20 e os 25 anos que foi assim, uma lapada na minha cabeça, na minha cara, que foi difícil de navegar. O que eu entendo agora, entrando nos 30, é que cara, cada década da sua vida vai ter pressões diferentes em cima de você, expectativas diferentes de onde você deveria estar. E o nenenzinho, o filhinho, ai, vocês iam ter filhos tão lindos. Ah, mas você não quer ser mãe? Claro que você quer ser mãe. Ah, não fala assim, toda mulher quer ser mãe. É porque você não teve ainda. Quando você tiver, você vai amar.
E eu acho isso complicado, muito complicado, porque assim, é uma roleta russa, né? Uma coisa é a mulher que tem esse desejo de ser mãe, que sente que, eu tenho muita vontade de ter filho, eu tenho um instinto materno, eu só não estou preparada agora, preciso esperar mais um pouco, mas com certeza vou ser mãe. Beleza? Só que tem a questão das vezes a mulher falar, olha, na verdade eu não tenho certeza se é isso que eu quero. Eu não tenho certeza se eu tenho um instinto materno. Eu não tenho certeza se isso de fato vai crescer um sentimento maravilhoso quando eu tiver um filho. Claro que se algum dia eu acabar engravidando, eu espero que de fato seja isso que vai acontecer e talvez seja realmente isso que vai acontecer. Mas assim, dizer que eu tô pronta pra chegar e tirar o meu DIU, que está dentro do meu útero agora e que tem mais 2 anos de validade, tirar o meu DIU por conta própria e entregar na mão de Deus e falar, não, tudo bem, se eu engravidar, engravidei. Eu não tô preparada pra isso ainda. Se você estiver desesperado pra sair do lugar em que você se encontra, se você tá num lugar que você não gosta, ou num ambiente que te faz se sentir mal, num relacionamento tóxico, num emprego que tá acabando com o seu psicológico, enfim, se você sente que você chegou no fundo do poço, às vezes é chegar nessas situações que te causa aquele desespero interno e aquela pressa pra mudar pra ontem. Eu entendo que em certos casos cabe usar o desespero como motivação para ir pro próximo passo. Mas no geral, em termos assim de vida normal, sem pensar nesses casos mais extremos, eu acho que existem tantas outras maneiras de se sentir motivado que não elevam seu cortisol e que, na verdade, vão te trazer muito mais inspiração para fazer coisas muito mais legais e num tempo que faça sentido para você. E você vai estar fazendo pelos motivos certos e você vai estar conseguindo aproveitar o processo. Porque quando a gente tá sempre com pressa, a gente acaba também pulando etapas ou simplesmente não dando valor às etapas que são, na verdade, super gostosas de serem vividas. E eu sei que isso tem muito a ver com esse mundo que demanda pressa da gente, pressa de vida e pressa de rotina. Você acorda de manhã e já tem 300 milhões de mensagens para responder, aí você abre o Instagram, a blogueira, às 8 da manhã, já viveu o que você viveria num dia inteiro, sabe-se Deus como, e você se sente o tempo inteiro se comparando com as pessoas no seu núcleo ao redor ali, familiar ou de amigos, e também com a internet inteira. Porque a gente também vive em tempos de conexão de redes sociais que nos deixa exposto à realidade ou que a gente acha que é realidade de outras pessoas 24 horas por dia. E aí você fica olhando para aquilo tudo, olhando para sua amiga que, sei lá, já tá na 3ª viagem internacional do ano e você fica tipo, como, cara? Como? Eu tô aqui dividindo meu celular em 24 vezes sem juros. O que tá acontecendo? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida amanhã. Eu terminei um namoro que eu achava que ia ser o cara da minha vida. Eu voltei pra casa dos meus pais. E isso traz desespero e traz pressa e traz, muitas das vezes, decisões que a gente não tomaria se a gente não tivesse tomado por essa pressão de ter pressa. Porque às vezes não é nenhuma pressa que vem da gente, não. É uma pressa que vem da pressão que a gente sente dos outros, ou que a gente acha que sente, que às vezes a gente nem tá sendo pressionado, mas a gente tem aquela mania de achar que a gente é muito importante, que as pessoas estão gastando muito tempo pensando na gente. E a gente acha que tá rolando uma pressão ali, e aí a gente, sei lá, escolhe a faculdade errada, o emprego errado, continua num relacionamento que você sabe que não tá bom, ou então começa um relacionamento sem realmente querer estar naquele relacionamento só porque você talvez devesse ter, ou então você decide que você vai engravidar porque aparentemente é a hora, já que, sei lá, né, não tem mais nada acontecendo, bora lá ter um filho. E todas aquelas decisões que no momento parecem fazer sentido, mas que na verdade elas vêm dessa pressão e dessa pressa, e que a longo prazo você olha pra trás e fala, se eu tivesse parado pra pensar um pouquinho mais, se eu tivesse tido um pouquinho mais calma, talvez eu tivesse escolhido diferente, talvez eu tivesse feito diferente, ou no mínimo, talvez eu tivesse aproveitado o processo de uma maneira muito melhor. E é claro que quando a gente tá falando de comparação, a gente também tem que pensar e levar em conta as diferenças de classe social, cor e gênero. Porque se você cresceu em um ambiente menos vantajoso pra você, comparado a talvez, sei lá, uma menina branca de Zona Sul, comparado a mim, tudo bem, não tem problema, vou comparar a mim. Eu tive alguns traumas de infância, alguns traumas ali de adolescência, coisas que eu tive que passar e superar e que em alguns momentos, claro, atrasaram, entre aspas, um pouquinho o meu processo. Mas de modo geral, assim, em termos de sociedade, eu tava voando.
E eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não é verdade, porque é verdade. Se você cresceu na periferia, se você cresceu numa favela, se você é uma pessoa preta, se você teve um núcleo familiar que não foi o mais saudável, ou seja, talvez você seja filha de mãe solteira, talvez o seu pai nunca tenha estado presente, ou talvez ele estava presente, mas eles brigavam tanto o tempo inteiro que aquilo te impactava muito durante o seu crescimento. Tudo isso, com certeza, torna essa corrida completamente desleal. Então, eu tô falando aqui em parte de meritocracia. Eu acho que falar de meritocracia, principalmente num país como o Brasil, é estúpido. Tomara que isso não vá parar no Twitter, gente. Não tô querendo ser cancelada. Mas eu acho que é porque é óbvio que, dependendo do contexto em que você cresce e ao tipo de estresse que você é exposto ali durante a sua primeira infância, adolescência, aquilo também vai gerar mais atraso quando você começar do que numa pessoa que não teve que passar por isso, que teve o suporte emocional, psicológico que precisava, que não tá perdendo tempo, entre aspas, agora, tendo que entender todas essas coisas e atender essas necessidades que não foram atendidas lá atrás. Esse sentimento de se sentir atrasado e de ter pressa, infelizmente ou felizmente, é uma coisa totalmente compartilhada. Todo mundo tá passando por isso em algum momento, em alguma medida. Enquanto você não fizer as pazes com isso e aceitar que você vai ter que viver e você vai ter que ser legal com você mesma e você vai ter que ter um pouco mais de calma, apesar disso, eu sei que é difícil, mas vai ser necessário se você quiser simplesmente conseguir aproveitar mais a sua vida. Porque senão você vai estar com essa sensação de que você tá correndo uma maratona até o dia que você morrer. Se tem uma coisa boa que você pode tirar disso tudo, caso você esteja com esse sentimento de pressa, de que você tem que dar o próximo passo, e mesmo talvez você nem sabendo necessariamente qual é esse próximo passo, mas você tá sentindo essa pressa, esse desconforto de estar estagnado, o bom disso é que isso daí é a vida, é você, o seu inconsciente, subconsciente, seu cérebro, seu espírito, Deus, o que você quiser botar aí. É a vida te falando que você precisa dar o próximo passo. Aí você vai falar, ai Luan, mas eu tenho medo, e se der errado, e se eu não conseguir? E aí eu vou te devolver com, e se der certo? E se você conseguir? Porque do mesmo jeito que pode não dar certo, pode dar certo, mas dos dois jeitos, o único jeito de você descobrir é fazendo, é tentando, é indo lá dando a cara a tapa. Porque de resto, se você não fizer isso, você realmente vai ficar o resto da vida pensando, ai, o que poderia ter acontecido se eu tivesse tentado tal coisa. Se você tá sentindo essa sensação de estagnação, porque você sabe que você precisa dar o próximo passo, isso é a vida te falando que você está pronta para dar o próximo passo, sim, mesmo você achando que você não tá pronta. Você acha que você não tá pronta porque a sua autossabotagem, a sua ansiedade tá mentindo para você. Agora, se a sua pressa é por simplesmente estar sempre se comparando ao outro, e aí pode ser que, por exemplo, você tenha decidido que depois da faculdade você queria ingressar num mestrado e num doutorado, enquanto isso você tá vendo outras amigas suas que, em vez de seguir esse mesmo caminho acadêmico, decidiram logo começar a trabalhar no mercado de trabalho, a outra abriu uma empresa, a outra virou mãe, casou, e são todas realidades diferentes da sua, né? Aí você tá olhando pra todas elas e você tá se sentindo atrasada em relação à vida de todas elas, mas você percebe que, do mesmo jeito que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, não tem como duas pessoas na vida seguirem exatamente o mesmo caminho, porque escolhas diferentes trazem resultados diferentes. Então, ficar se martirizando e se sentindo atrasado o tempo todo, simplesmente porque você acha que você deveria ter feito escolhas diferentes, cara, isso daí é um tiro no pé, porque você sempre poderia ter feito escolhas diferentes. Toda escolha é uma renúncia. A única escolha possível que é ruim, claro que às vezes a gente faz umas escolhas meio cagadas, mas no geral, o único lado ruim possível em relação a escolhas é quando a gente não escolhe, porque aí a gente abre espaço pra vida ou pro outro escolher pra gente. Porque aí sim a gente cai em realidades que a gente não gostaria de estar, simplesmente porque não foi a gente que se colocou ali, a gente não escolheu, a gente simplesmente ficou ali, passiva, deixando as coisas acontecerem, e aí a vida se encarregou de escolher, outra pessoa escolheu, e aí sim é quando a gente tá entrando num território perigoso do tipo, eu não me reconheço dentro dessa vida porque eu não fiz essas escolhas pra estar aqui. Agora, como que a gente pode frear um pouquinho
essa necessidade de pressa que a gente tem e essa sensação de que a gente tá sempre atrasado. Como que a gente pode sossegar um pouquinho essa voz para ter um pouquinho mais de calma e conseguir aproveitar um pouco mais esse processo e conseguir entender que você não está atrasada? Vou começar com o óbvio, que parece ser chato, mas é focar no presente. De fato, passado já foi, não tem como você ficar olhando pra trás e falando, ai, mas e se eu tivesse feito isso aqui diferente? E se eu tiver... Amiga, passou, acabou. O único que você pode fazer é olhar pro passado e pensar, quando eu escolhi aquela coisa ali, eu não gostei daquilo. Então agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou escolher diferente porque eu sei que aquilo dali que eu escolhi antes não fez bem pra mim. Mas de fato, quando você começa a entrar nesse espiral de e se, ai meu Deus, e todas aquelas coisas que a sua ansiedade está falando na sua cabeça, nessa hora é muito importante você voltar para aqui agora e dar uma respirada. Tem um exercício que eu aprendi há bastante tempo atrás na terapia, que é de 5 coisas. Eu não lembro qual é o nome do exercício não, tá? Mas é basicamente o seguinte. Quando você tá entrando nesse espiral de ansiedade, você sente que você tá com esses pensamentos repetitivos e você tá começando a entrar meio que em pânico, você para e observa 5 coisas e você vai ditar 5 coisas que você vê ao seu redor. Então, eu tô olhando aqui ao meu redor, eu posso dizer computador, garrafa d'água, buquê de flores, câmera, luz da câmera, acho que foram 5. E aí eu tô falando, você pode falar em voz alta, você pode falar na sua cabeça essas 5 coisas. Depois você vai falar 5 coisas que você pode tocar. E aí você toca meu rosto, meu nariz, meu joelho, minha boca, meus ombros. E você toca essas partes do seu corpo. E depois disso você inspira 5 vezes, bem profundo, solta devagar. E basicamente você tá regulando seu sistema nervoso, voltando ao presente, mostrando pra sua ansiedade que você tá aqui agora. E que agora não tem nada acontecendo, tá tudo bem. Você tá nesse momento. Outra coisa que ajuda muito é não cortar caminho. Se você quer uma coisa, você vai ter que passar por todas as etapas para chegar lá. E quanto mais você conseguir enxergar essas etapas como partes bacanas do processo, melhor vai ser para você. Só porque você, sei lá, tá com medo do processo ou porque você acha que vai demorar. Sabe o que vai demorar? Vai demorar se você nunca começar. Realmente, aí vai demorar para sempre. Nunca vai acontecer. Porque de resto, e daí que demorou 2 anos? E daí que demorou 5 anos? Quando você chegar lá, não vai importar. Sério, não vai importar. Porque você pode olhar pra mim e pensar, nossa, a Lu conquistou tudo isso e tudo mais. Mas pra mim, eu que vivi todas as partes do processo e todos os passos pra frente e pra trás que eu dei, eu olho pra trás e penso que, cara, foram 30 anos pra eu chegar aqui. E não tô nem perto de ter concretizado tudo que eu ainda quero concretizar nessa vida. Eu ainda tenho muitos outros sonhos e metas. Então eu não cheguei na linha de chegada final. Eu nunca vou chegar na linha final de chegada. Só quando eu realmente partir dessa pra melhor. Então não adianta você ficar querendo se comparar comigo, com a sua amiga, com a sua prima. Cara, a vida é sua. Vai fazer o que você tem vontade de fazer. Ai, Lu, eu tenho vontade de sair da casa dos meus pais, mas eu fico com medo. Amiga, a vida adulta é isso. A vida adulta é a gente tudo apavorado, fazendo o que tem que fazer, fingindo que não tá apavorado. Ser adulto é só isso. Então, pode ser que demore. Mas eu juro pra você que quando você alcança aquilo, você não consegue nem pensar no tanto que demorou. Não deixa a pressa que você tem em ter pressa, na verdade, te desmotivar de dar o próximo passo que você precisa dar pra chegar lá. Porque isso acontece também. Vou falar de novo devagar pra você entender. Não deixa a pressa de sentir pressa te desmotivar e te sabotar de fato dar o próximo passo que você precisa dar pra chegar ali onde você quer chegar. Nossa, hablei, hein? Esse aqui eu hablei, caraca! Nos aproximando do episódio mais ouvido, temos o capítulo 29, que é Eu Me Sinto Sozinha. Então eu tô falando sobre solidão. E é um episódio vulnerável, é um episódio em que é quase uma sessão de terapia, em que eu tô falando realmente sobre me sentir sozinha. Eu lembro que esse episódio eu tava num momento mais vulnerável, era uma época em que eu tava começando a morar aqui no Brasil e eu tava ainda tentando entender como que seria essa nova vida aqui. Então eu tava começando na assessoria de corrida, eu ainda não tinha novas amigas, eu tava patinando muito com as minhas antigas amizades porque eu achava que não tava encaixando bem ali. Eu tava sentindo muita falta de uma amiga que eu tinha que a gente cortou laços. Então eu tava
tentando entender como que funcionaria essa nova fase da minha vida. E esse sentimento de solidão é um sentimento que sempre me marcou a vida inteira, sabe? E eu falo sobre isso naquele episódio e eu continuo falando sobre isso porque continua sendo um tópico da minha terapia. Mas eu achei muito legal que eu destrinchei naquele episódio 3 tipos diferentes de solidão. Eu falo sobre a solidão emocional, social e existencial. E aí eu vou explicando cada uma. E na época eu tava sentindo uma solidão mais latente, era uma solidão emocional. Porque eu tava sentindo falta de ter uma amiga mais próxima, sabe? De ter essa conexão especial com uma amiga. E é muito bom poder dizer que agora eu sinto que talvez eu não tenha reencontrado a mesma conexão, porque nenhuma conexão é igual a outra. Impossível, as pessoas não são iguais. Mas eu encontrei sim amigas, principalmente uma amiga que eu sinto que eu me conectei muito nesse último ano e que eu sinto que tá dentro desse lugar pra mim, sabe? Então foi muito gostoso poder ver que ainda é possível isso e que a gente vai passeando por esse tipo de solidão e que as coisas vão ganhando forma ao longo do tempo, né? E hoje em dia eu sinto que eu tenho sentido um pouquinho mais uma solidão existencial, que é essa coisa de propósito. E eu falo nesse episódio, eu dou esse conselho que eu definitivamente preciso escutar, que é que, cara, propósito não tem a ver com a carreira, propósito não é trabalho, propósito é o que você faz que te dá sentido como pessoa. E nesse episódio eu falo sobre o podcast, como que o podcast me dá sentido. Definitivamente escutar vocês falando sobre como o podcast ajuda vocês, tanto aqui quanto nas redes sociais, é o que dá sentido pra eu continuar nas redes sociais, porque até recentemente eu fiquei um final de semana inteiro sem abrir o Instagram, nem o TikTok. Eu também tô com um ajuste de limite de tela no meu celular, onde eu só consigo ficar nessas redes 1 hora por dia. E tá sendo ótimo pra mim, porque tava acabando com a minha saúde mental. Então, se eu continuo, é por você, ouvinte. Porque eu sinto que tem um propósito maior nisso aqui que eu tô fazendo, com certeza. Mas eu sinto também que, à medida que eu vou amadurecendo e crescendo, a gente continua querendo se cutucar dentro da gente, sabe? Pra entender por que a gente tá aqui, qual é o sentido de tudo, como que eu posso continuar servindo, como que eu posso continuar evoluindo como pessoa. E isso vai trazendo um certo tipo de solidão, que eu acho que é uma solidão boa, eu acho que é uma solidão muito voltada a amadurecimento e crescimento pessoal. Então, é um tipo de solidão que acontece quando eu sinto que você realmente tá próximo para chegar, para alcançar um novo patamar, sabe? Um outro elemento na sua vida. Eu lembro de ter sentido isso exatamente na época em que eu saí do meu emprego e comecei minha própria empresa lá nos Estados Unidos. E eu sei que tá voltado ao trabalho, mas é que isso também me deu muito senso de propósito, porque me abriu espaço para eu começar a criar conteúdo. Me abriu espaço para eu começar esse Instagram e começar o podcast. Então, talvez seja agora encontrar propósito, tipo, nas minhas relações internas, na minha família. Não sei, mas foi um episódio em que eu definitivamente me mostro vulnerável. Eu falo coisas ali e talvez seja por isso que ele seja um episódio muito ouvido. E de fato foi o segundo episódio mais ouvido. Porque eu acho que no final das contas todo mundo tá meio se sentindo sozinho, ainda mais em épocas de rede social, e eu falo sobre isso também, sobre a questão de que muitas das vezes a gente se fecha na nossa própria casca e a gente fica só olhando rede social e recebendo like, dando comentário e achando que isso é manter algum tipo de conexão quando não é, e a gente acaba se sentindo ainda mais sozinho. Falei também sobre a questão da solidão dos 20 anos, e eu sinto que a solidão dos 20 anos é uma solidão que existe nos 20, mas existe a solidão dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 e etc, etc, porque no final das contas dá sempre pra gente se sentir sozinho. A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, é normal que a gente se sinta assim. Mas também é importante a gente descobrir mecanismos de aproveitar essa solidão das melhores maneiras possíveis. Então, espero que vocês gostem desse episódio, porque vocês realmente gostaram. Temos aí o capítulo 29, Eu Me Sinto Sozinha. Tem 3 tipos diferentes de solidão. Existe a solidão emocional, que tem um vínculo com a perda ou a falta de um relacionamento íntimo com alguém e que consegue estabilizar-se gerando novos relacionamentos profundos com outras pessoas. Então, essa solidão emocional é geralmente quando você, por exemplo, se sente sozinha na sua relação amorosa. Então, tipo, sei lá, você acha que nunca conseguiu encontrar um parceiro que te faça se sentir realmente conectada. Às vezes você acabou de terminar um relacionamento, então você vai se sentir muito sozinho porque você perde essa conexão profunda que você tinha com outra pessoa. E aí você vai ter que redescobrir isso em outros lugares, né? Talvez criando novas amizades, talvez encontrando um novo relacionamento ou com você mesma, claro. Existe também a solidão social, que é aquela de vazio, de solidão, apesar de estar cercado por muitas pessoas.
A pessoa sente que está fora do que acontece, fora do contexto, afetando diretamente a visão que ele tem de si mesmo. Sabe aquela sensação de você estar numa festa ou num bar com todos os seus amigos e tá todo mundo conversando, trocando ideia e você meio que fica quieto e aí você olha em volta e você tem uma experiência quase como se você estivesse fora do seu corpo, pensando que você tá se sentindo muito sozinho, que tipo, todas aquelas pessoas estão ali ao seu redor e você tá se sentindo muito sozinho dentro daquela situação? Pois é. Esse daí eu acho que é um clássico. Eu acho que a maioria das pessoas já sentiu isso, pelo menos alguma vez na vida. Eu sei que provavelmente é o que eu mais sinto. E aí a terceira é a solidão existencial, que se refere ao isolamento gerado pela falta de propósito na vida, por não ter objetivos ou metas para o futuro, muitas vezes como evidência da falta de fé. Então a existencial, ela vai ser aquela que é provavelmente a mais profunda de todas e provavelmente aquela que fica reverberando ali. Então eu acho que essa é aquele tipo de solidão que a gente associa com vazio, de não saber por que eu tô aqui, qual é o meu propósito, qual é o sentido de tudo isso, e de não sentir que existe nada maior ou melhor ou sentido para as coisas que acontecem na nossa vida. A solidão dos 20 e poucos anos, como eu já falei em alguns outros episódios, é uma mescla para mim de todos esses tipos de solidão. Eu acho que durante ali os 20 anos a gente está atravessando uma solidão emocional, de estar se desconectando, entre aspas, ou pelo menos assim afastando aqueles laços que eram tão próximos, né, dos nossos pais, dos nossos amigos de escola, talvez um primeiro término de relacionamento que geralmente é o mais difícil de todos, porque a gente nunca passou por aquilo antes. E aí a gente tem essa solidão social de estar passando por muitas mudanças internas e os seus amigos estão passando por muitas mudanças internas e de repente vocês que eram tão amigos olham um pro outro e não conseguem mais se conectar com aquilo, não se conectam um com o outro, então você tem que procurar novos amigos, novos círculos e isso também é muito difícil, isso torna um vazio muito grande. E aí vem aquele vazio existencial do tipo, caraca, o que é pra eu fazer agora? Eu não sei que carreira seguir, eu não sei no que eu sou bom, eu não sei quais são as minhas habilidades, eu não sei qual é o meu propósito. Junta tudo, eu acho, e morfa numa grande solidão, que depois, em outros momentos da nossa vida, eu acho que a gente consegue várias vezes viver e ter que lidar com elas de maneiras diferentes. Eu acho que existem alguns jeitos que a gente pode tentar desatar esses nós. Eu acho que o primeiro seria talvez tentar identificar qual é o tipo de solidão que você está sentindo, ser muito sincero com você, escrever sobre isso. Se você está sentindo um pouco dos três, qual é o que mais está apertando, qual é em maior medida, menor medida, o que você pode tentar manejar primeiro, criar um plano de ação ali primeiro. E segundo, que a gente também tem que aprender, e eu acho que isso é o mais importante para a gente conseguir aprender a lidar com todos os tipos de solidão, que é aprender a lidar com a solidão, talvez aprendendo a gostar da solitude. Falei sobre isso no episódio que eu dei conselhos para vocês, que solidão e solitude são coisas diferentes. A solidão, ela vem desse lugar de vazio, de se sentir desconectado de outras pessoas, de propósito, de si mesmo. E a solitude, ela vem de um lugar em que você se sente bem estando sozinho na sua presença. E eu acho que é mais fácil da gente conseguir navegar esses tipos de solidões. Eu acho que assim, não é porque, agora que eu me sinto bem sozinha, eu não me sinto mais com esses sentimentos de solidão com relação às outras pessoas ao propósito. Você vai continuar sentindo isso, mas eu acho que você consegue lidar com isso de uma maneira melhor, porque você sabe que você tem a si mesma. Até o que eu escrevi no finalzinho daqueles trechos que eu tava lendo, que era, você pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga, porque você tá sempre dentro da sua própria cabeça. E é óbvio que quando a gente tá muito tempo sozinho, eu acho que a gente tende a pensar demais. Porque a gente tem muito tempo para ficar refletindo das coisas e a gente acaba partindo do nosso próprio coração. Então, por isso que eu acho que é importante a gente aprender a gostar da nossa própria companhia, mas também não fazer disso a nossa personalidade, porque eu acho isso perigoso também. Eu acho que isso é um discurso que na internet é muito divulgado, do tipo, você não precisa de ninguém, você só precisa de você mesma, aprenda a amar a sua própria companhia, faça tudo sozinha. E talvez eu até possa ter passado essa impressão antes, falando sobre solitude, porque eu gosto sim de fazer coisas sozinhas. Eu acho muito importante que você aprenda a gostar de estar na sua própria companhia, de fazer esse exercício de sair, de se levar para passear, de ter um diálogo interno mais legal com você. Eu acho que a escrita terapêutica é o melhor jeito de você começar a falar com você de uma maneira mais amigável, mais gentil, porque é mais difícil você escrever no papel coisas horríveis sobre você do que simplesmente pensar. Sabe, o ato de pensar e escrever, você tem 2 segundos ali que você fala, putz, mas precisa falar desse jeito? Não precisa, né?
Então, eu acho que é um exercício legal. Se levar para passear é um exercício legal. E quanto mais você aprende a gostar da sua própria companhia, mais você vai se sentir forte para quando você buscar a companhia das outras pessoas, para se sentir menos solitário, mais você vai conseguir procurar as companhias certas, porque você não vai procurar de um lugar de dependência emocional. Porque quando a gente tem pavor de estar sozinho o tempo todo, porque a gente não suporta a nossa própria companhia, aí a gente acha que qualquer coisa serve. Qualquer amigo serve, qualquer namorado serve, qualquer emprego serve, qualquer coisa serve, porque qualquer coisa é melhor que estar sozinha. E isso não é verdade. Tem muita coisa que é melhor estar sozinha do que naquele círculo de amizade, ou naquele relacionamento, ou naquele emprego. Mas é muito importante que você deixe outras pessoas entrarem na sua vida. A gente vive esse tempo de internet que a gente acha que eu não vou sair sexta-feira à noite para encontrar as minhas amigas, apesar delas estarem há 3 meses falando para eu sair para encontrar elas, porque, eu não preciso, eu tô bem sozinha. E aí fica 3 horas que você poderia estar lá tendo conversas super legais, escutando outros pontos de vista, tendo outras ideias, aquilo dali te gera, talvez uma conversa que te gera uma ideia que vai te fazer começar um projeto que talvez ali naquele projeto você encontre o seu propósito, mas que você nunca vai saber porque você nunca saiu de casa. Você preferiu passar aquelas 3 horas olhando o Instagram, dando likezinho no negócio dos outros, vendo os outros te dando like e achando que aquilo dali, aquela dopamina, aquela microdose de serotonina e dopamina de rede social, tapou um buraco de isolamento social. Você fala, não estou me isolando socialmente porque eu tô aqui na internet. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. As pessoas que gostam de você, elas querem ter você na vida delas. Quando você encontrar essa pessoa ou essas pessoas que te fazem se sentir pertencente, elas vão deixar isso muito claro porque elas fazem questão de que você esteja na vida delas. A pessoa que te ama quer que você esteja na vida delas. Então, se a gente está pensando em termos de relacionamento amoroso, o amor da sua vida, ele quer que você esteja na vida dele. O amor da sua vida quer estar presente na sua vida. Se você tá tentando insistir num relacionamento amoroso em que você fica se questionando o tempo inteiro se aquela pessoa te quer do lado dela, você provavelmente não está com uma pessoa que quer que você esteja de fato do lado dela. E a questão da solidão existencial, eu acho que é um projeto de vida mesmo. Eu acho que, inclusive, é o motivo da gente estar aqui. A gente sempre vai sentir esse vazio existencial de um jeito ou de outro, gente. Não é porque hoje em dia eu vejo mais propósito no que eu tô fazendo aqui agora que quer dizer que eu não sinto esse vazio existencial. É óbvio que eu sinto. É a grande questão da vida. Eu acho que enquanto a gente viver, a gente vai ficar se questionando de uma maneira ou outra qual é o sentido de tudo, por que eu tô aqui. E como você vai lidar com isso é do jeito que faz mais sentido pra você. Talvez através da terapia eu acho que a gente consegue encontrar um pouquinho mais de norte para entender quais são as coisas boas que existem dentro da gente, que são os nossos dons e talentos, que eu acho que ali você pode começar a encontrar um pouquinho de um meio de achar propósito dentro dos seus talentos, dos seus dons, das coisas que você é boa e capaz. Eu acho que talvez encontrar algum lugar espiritual de conexão maior com alguma coisa mais profunda, isso pode ser numa igreja, pode ser na meditação, pode ser dentro de um esporte. Quando eu corro, eu me sinto muito conectada com algo maior, muito mesmo. Por fim, temos o top 1, o mais ouvido, o mais querido, o auge do auge, aquele que realmente, assim, tem play pra cacete. E eu fiquei muito chocada com isso. E eu sinto que, tendo escutado esses episódios todos, eu sinto que esse é uma resposta pra Lu do episódio 29. Eu sinto que esse episódio aqui, ele é a resposta do Eu Me Sinto Sozinha, sem eu ter percebido, porque esse é o episódio 34, ou seja, a gente tá pulando vários capítulos aí. Então, sem mais delongas, o nosso episódio mais ouvido que vamos comentar aqui, capítulo 34, Autenticidade, como ser eu mesma. Cara, não deveria ser uma coisa que me espanta, né, que esse episódio é o mais escutado, porque, de fato, tá aí uma coisa que é difícil de encontrar hoje em dia, né, pessoas autênticas. Em época de rede social e de trend de rede social, em que todo mundo copia e cola, né, o que tá todo mundo fazendo, a música que tá em alta, o formato que tá em alta, o vídeo de 7 segundos, o meme que todo mundo compartilha, é difícil ser autêntico. É difícil ser você mesmo. E o que quer dizer ser você mesmo, sabe? Então, é muito legal porque nesse episódio eu falo sobre autenticidade, eu falo sobre essa coisa de ser diferentão e ser autêntico. Então, basicamente, a pessoa diferentona é aquela que é, na verdade, uma pessoa mal educada e que tenta impor a má educação dela em cima dos outros porque é o jeitinho dela.
E isso não é ser autêntico, né? Mas eu falo que ser autêntico tem a ver com saber quem você é, os seus gostos, seus valores, os seus limites. E uma coisa que eu acho muito importante que eu falei naquele episódio, que eu acho que talvez seja por isso que bateu tanto, é que não existe isso de você ser 100% você o tempo inteiro. Não tem como. Eu não sou a Lu do podcast o tempo inteiro quando eu tô pela rua. Imagina se toda conversa que eu tivesse com as pessoas eu começasse a derramar palavras de sabedoria e ficar filosofando. Gente, vai ser insuportável. É óbvio que quando eu tô com as minhas amigas eu vou falar um monte de besteira. É óbvio que quando eu tô com o Steve eu vou falar coisas e dividir intimidades que eu não dividiria aqui. É óbvio que quando eu tô com os meus pais eu me coloco naquele lugar mais mimadinha, vulnerável de filha. É óbvio que quando eu tô trabalhando, falando com os meus clientes, eu tenho uma postura mais assertiva e mais profissional. Porque a gente tem variações de nós mesmos dependendo do contexto em que a gente tá inserido. E aí é ser você mesma dentro das várias mini pessoas que existem dentro de você. Então, foi uma boa reflexão que eu fiz ali. E uma reflexão muito importante que eu fiz ali é a questão de entender que a partir do momento que você vai ser você mesma, você vai desagradar as pessoas. E tudo bem você desagradar as pessoas, porque mesmo que seja muito difícil essa ideia de poxa, mas se eu for eu mesma, talvez fulano vai se afastar. Cara, tudo bem fulano se afastar. Tudo bem você sentir esse tipo de solidão. E é por isso que eu acho que foi uma resposta ao episódio 29. Porque foi um momento, eu lembro direitinho, esse episódio quando eu fiz, eu falo que eu tinha acabado de voltar de uma viagem de São Paulo, e eu tava de novo, ainda com essa questão de me inserir em grupos diferentes e tentar entender onde é que eu poderia me encaixar aqui, e eu tava percebendo que, tipo, eu tava tentando me inserir em grupos que claramente não me queriam ali. E aí, o grande lance que eu percebi é que, cara, tudo bem, essas pessoas não vão me querer perto delas, eu também não deveria querer elas perto de mim, porque isso só vai me fazer sentir mais sozinha e menos autêntica, menos eu. A pior coisa que tem é você se sentir sozinho porque você tá cercado de pessoas que você não pode ser você mesma. Porque aí você tá cercado de pessoas que acham que gostam de você, mas elas não sabem quem você é. É uma solidão em que você é vista, mas você não é vista de verdade. E isso é horrível, isso é o pior tipo de solidão. Por isso que eu acho que é uma grande resposta à questão da solidão ali. E eu vou te falar que hoje em dia eu ainda tenho essa dificuldade, né? Eu acho que todo mundo tem dificuldade em entender se a gente tá sendo autêntico a nós mesmos ou não, fiel a nós mesmos ou não. Isso com certeza foi papo de terapia, coisa de 2 ou 3 semanas atrás, com a minha terapeuta, eu tava falando exatamente sobre isso, de falar, eu sinto que eu sei como me portar nos ambientes diferentes, mas não necessariamente eu sinto que eu tô sendo eu mesma neles. E ela disse que isso tem tudo a ver com um traço perfeccionista, de querer fazer tudo certinho, de querer não desagradar, mas a grande questão é que é muito chato quando você é essa pessoa. E eu falo sobre isso, que tipo, a pessoa boazinha é uma pessoa chata, sabe? Porque ela não passa verdade, ela não passa aquele molho, aquela coisa gostosa de uma pessoa que fala de um jeito que você sabe que é ela, que mexe no cabelo de um jeito que você sabe que é o jeito dela. Enfim, eu acho que quando eu criei aquele episódio, eu tava tentando muito entender quem eu era nesse novo contexto, nessa nova fase da minha vida. Eu sinto que ao longo do ano eu fui pegando muito bem isso. Eu sinto que início desse ano, principalmente quando eu tava ali treinando no ciclo de maratona, eu tava com um grande senso de mim mesma, um bom senso de quem eu era, sabe? Dos meus valores, o que fazia sentido pra mim, do que eu gostava. Mas é isso, a vida é de fases. Do mesmo jeito que a confiança passa por altos e baixos, eu acho que a nossa autenticidade, a nossa confiança em nós mesmos, em quem a gente é, também vai passando por isso, né? Principalmente em períodos, como eu falei, em que tá tudo mudando muito rápido e você começa a ter que mudar muito rápido também. E essas mudanças, você tá começando a se quebrar e se remodular em novos jeitos e você quer continuar sendo autêntica nesses novos jeitos. E isso tudo é um grande jogo, né? De tentar entender como que eu vou ser autêntica nessa nova versão minha. Então, assim, esse episódio, ele realmente é um grande manual de autenticidade. Eu tenho muito orgulho desse episódio. Tendo escutado ele de novo, eu fiquei muito orgulhosa do que eu coloquei ali, porque eu acho que de fato fez muito sentido. Tinha muita coisa ali que eu precisava escutar, que eu ainda preciso escutar. E eu espero que você tire bom proveito dos melhores trechos, na minha opinião, do capítulo 34, Autenticidade, como ser eu mesma. Primeiro de tudo, eu acho que a gente pode conversar sobre o que é autenticidade. O que eu vou falar sobre autenticidade é a minha visão sobre autenticidade. Infelizmente, não procurei no Google. Aliás, acho que a gente podia procurar no dicionário, né? Pra gente começar, então, significado. Vamos lá, tô fazendo só ao vivo. Eita cacete. Significado de autenticidade. É uma qualidade, condição ou caráter autêntico.
Pô, explicou bastante, Google, obrigada. Propriedade daquilo a que se pode atribuir fé, legitimidade. Ou seja, a autenticidade é uma coisa legítima, uma coisa verdadeira. É uma condição de qualidade de caráter autêntica. Legítima, fiel, verdadeira. É isso. E aí tem aqui a outra coisa. Autenticidade, definida como sendo verdadeiro em substância, como de fato proveniente da fonte ou autoria reputada. Então, uma coisa que é autêntica é uma coisa que é, de fato, verdadeira. Então, uma bolsa da Prada, que é uma bolsa de verdade da Prada, é uma bolsa autêntica. Ela é autenticamente feita pela Prada, pessoa física. Mentira. E uma cópia é uma cópia. Ela pode ser muito parecida, mas ela não é uma Prada. Então tá, temos o significado genérico, agora eu vou falar sobre a minha percepção sobre a autenticidade enquanto pessoa. Como que a gente pode determinar se a gente é autêntico ou não, ou se é uma pessoa autêntica ou não. Eu acredito que a autenticidade, ela seja uma soma de quem a gente é. Jura? Mentira, amiga. Pois é. Ela é uma soma de quem a gente é, baseada nos nossos gostos, preferências, crenças, qualidades, defeitos, limites, tudo aquilo que engloba a gente no bom e no ruim é o que forma a gente de maneira autêntica. Ser você mesmo não quer dizer que você vai ser exatamente a mesma pessoa em todos os ambientes que você tá. Ser você mesma é conseguir ser autêntica quem você é, no sentido de mais próximo aos seus valores, mais próximo às suas preferências, os seus gostos e desejos e a quem você é dentro de cada ambiente. Então, você vai ser uma versão de você mesma no trabalho. Você vai ser uma versão de você mesma com seus amigos, uma versão de você mesma com seu parceiro, com a sua família, e isso vai mudando aos pouquinhos. Não é que você muda fragmentada de personalidade toda vez que você tá num ambiente diferente, mas você vai ter que mudar certas coisas. Por exemplo, se você é uma pessoa, às vezes, muito brincalhona, muito, adora contar uma piada, adora fazer graça de tudo, talvez, se você trabalha num ambiente de trabalho muito sério, você vai ter que dar uma segurada nesse lado. Não quer dizer que você nunca vai fazer uma piadinha, mas você vai dar uma segurada. Eu acho que é impossível a gente ser 100% quem a gente é o tempo inteiro pra todas as pessoas o tempo todo. Tipo, não tem como. E eu acho que isso até causa aquela sensação de dúvida na gente, de quem sou eu? Porque parece que eu tô sempre, sei lá, interpretando pra outras pessoas, a vida é um grande espetáculo. Mas assim, no cerne da coisa, é realmente a gente olhar e ser sincero com a gente mesmo sobre o que a gente gosta, como que a gente gosta, e entender que essas coisas vão mudando ao longo da vida, a gente vai se transformando. A gente falou muito sobre isso no episódio que eu falei sobre mudanças, então é normal que coisas que até 2, 3 anos atrás eram autenticamente você, não sejam mais. Isso não quer dizer que você é uma pessoa não autêntica, muito pelo contrário. Você se transformando ao longo da vida, você ir mudando ao longo da vida, e entendendo que certos gostos ou preferências ou crenças que você tinha não fazem mais sentido pra você e você reajusta de acordo, é uma coisa extremamente autêntica. Como que a gente consegue lidar com outras pessoas em sua autenticidade de uma maneira saudável? Porque aí entra a questão do que eu tava falando de ser autêntico ou ser a diferentona. A diferentona ou diferentão é aquela pessoa que é basicamente, esse é o meu jeitinho, vocês vão ter que aturar. Quando muitas das vezes, na verdade, não, anjo. A gente não tem que aturar o seu jeitinho. Grosseria, impaciência de graça. Aquela pessoa que acha que só o tempo dela é importante, que só a opinião dela é importante, que só as coisas que são importantes pra ela são importantes, que não tem consideração nenhuma pelo tempo e as vontades e os limites das outras pessoas, que fala de uma maneira extremamente grosseira, ou que fala muito alto, ou que tá sempre fazendo piada às custas dos outros, porque eu sou muito engraçada, eu sou assim mesmo, kkk, fulano é muito brincalhão, né? E você tem que ficar aturando aquilo? Não. Aí entra o problema da autenticidade e do diferentão. A pessoa diferentona é aquela pessoa que quer empurrar os seus defeitos, basicamente, em cima dos outros e fazer com que os outros aceitem aquilo como se aquilo dali não fosse um defeito, fosse, na verdade, uma obrigação das outras pessoas aceitarem, porque é parte do jeito deles. Quando, na verdade, ninguém é obrigado a nada, graças a Deus. Quando você é uma pessoa autêntica e você tá simplesmente sendo uma pessoa que gosta das coisas que você gosta,
que tem os seus próprios valores. Você vai estar esbarrando nas coisas e nos valores que outras pessoas gostam. A questão é que você não vai ser pra todo mundo. Quando você tenta ser uma pessoa que você é pra todo mundo, você na verdade não é pra ninguém. Cara, você tem que ser você, sabe? Porque você vai ficar desconfortável dos dois jeitos. Se você é uma pessoa que gosta de agradar todo mundo, já não lembro direito do vídeo, mas eu lembro que a lógica era mais ou menos essa. Se você é uma pessoa que fica desconfortável e deixar os outros desconfortável, e aí por isso você tá sempre tentando agradar todo mundo, saiba que o desconforto vai acontecer de qualquer jeito. Você pode escolher ficar desconfortável ao impor a sua opinião e deixar claro a pessoa que você é e viver os seus sonhos, viver a sua vida em verdade em relação a quem você é, e isso vai deixar possivelmente pessoas ao seu redor desconfortável. Quando você der a sua opinião verdadeira sobre determinado assunto, pode ser que outras pessoas fiquem desconfortáveis, e aí pode ser que você fique também um pouquinho desconfortável naquela situação, mas pelo menos você está sendo você mesma. Ou você pode passar a sua vida inteira falando exatamente o que cada um quer ouvir de você, fazendo exatamente o que cada um espera que você faça, sempre se morfando pra agradar aquela pessoa específica, aquele grupinho específico, e aí todo mundo fica super confortável de estar ao seu redor, menos quem? Você. Você fica o suprassumo do desconforto, porque você vai passar a vida inteira não sendo você, não sendo fiel à pessoa que você é, aos seus gostos, porque você tem vergonha de falar eles, de viver eles e ser uma pessoa desagradável, ser uma pessoa difícil. Ser você, ser autêntica a quem você é uma coisa que talvez dê um susto em algumas pessoas, principalmente se você é uma pessoa que tá muito acostumada, passou a vida inteira falando amém, amém, amém e se anulando pros outros pra poder ser uma pessoa agradável pros outros. Você tem que entender que ser uma pessoa que está constantemente tentando agradar todo mundo não quer dizer que você seja uma pessoa boazinha e seja uma pessoa altruísta. Muito pelo contrário. Ser uma pessoa que quer agradar todo mundo, na verdade, é uma coisa até egocêntrica e egoísta da sua parte. Porque você não tá dando a chance das pessoas ao seu redor conhecer quem você realmente é, dar o benefício da dúvida a elas de conhecerem quem você é e de amarem você por quem você é, e ao mesmo tempo você tá simplesmente tentando agradar todo mundo o tempo inteiro. Você tá sendo... É um comportamento que, na verdade, não é que você é uma pessoa altruísta. Você não tá fazendo isso pelo outro. Você tá fazendo isso por você. Porque você não aguenta não ser uma pessoa agradável. Porque se você sabe que talvez a mínima possibilidade de desagradar de alguma maneira, de trazer qualquer mínimo de desconforto sendo quem você é, dando a sua opinião, fazendo também valer um pouco da sua vontade, você tem medo de que, ao ser essa pessoa, você seja abandonada e rejeitada. Então, muitas das vezes, você não dá nem a chance da outra pessoa de te conhecer e de gostar de você por quem você é. Porque pode ser que, muitas das vezes, as pessoas te amariam da mesma forma, talvez até mais. Talvez as pessoas até te quisessem mais na vida delas, se você tivesse coragem pra ser quem você é. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Se você tem os seus valores e tudo mais, você automaticamente vai estar alinhada mais a certas pessoas com certos comportamentos. E é muito bom que seja assim. E a partir do momento que você puxa mais pro lado A, você vai estar rejeitando o lado B. Pode ser até que lá na frente você mude de ideia. Tudo bem. A gente já falou sobre isso. Tá tudo certo você mudar de opinião sobre as suas crenças e gostos e preferências. Mas... se nesse momento você é do time A, então você tá no time A. Quando você é quem você é e você tá vivendo dentro da sua verdade, fazendo as coisas que você gosta, se dedicando aos hobbies que você gosta, tendo uma rotina que é prazerosa pra você, sendo confiante nas suas opiniões, nos seus gostos, entendendo os seus limites, entendendo as suas crenças e os seus defeitos e respeitando o seu processo enquanto você tá aprendendo tudo isso. Quando você consegue ser essa pessoa e você consegue ter coragem para se posicionar como essa pessoa nos ambientes em que você tá, sendo uma pessoa educada, sendo uma pessoa agradável, mas sem tentar ser boazinha o tempo inteiro, você vai estar atraindo as pessoas certíssimas, porque são as pessoas que estão te enxergando como quem você é. Fora que ser autêntico é muito afrodisíaco. É aquela energia de gostosa, né? Quando você conhece uma pessoa que você vê que ela tá sendo ela mesma, que ela é uma pessoa segura de si, que ela se comporta de maneira autêntica, de maneira confiante, sem ser prepotente, sem ser diferentona. Eu tô falando de uma pessoa segura
sabe? Uma pessoa que ela é ela. E ela é desse jeito mesmo. E aí pode ser que ela seja uma pessoa segura e autêntica, muito cool. Pode ser que ela seja uma pessoa mais tímida. Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa muito alegre. Enfim, quando você conhece uma pessoa que você enxerga a verdade em quem ela é, na personalidade dela, do jeito que ela fala, do jeito que ela te olha no olho, no jeito que ela mexe no cabelo. Gente, é sexy pra caramba, né? E é o seguinte, um vinho de 20 reais, um vinho de 20 mil reais vai ter o mesmo gosto na boca de uma pessoa que não entende nada de vinho. Eu, por exemplo, provavelmente vou ser aquela pessoa que vai achar os dois ótimos. Nossa, que delícia! Ai, que embalagem linda! Porque eu não entendo muita coisa. Mas uma pessoa que sabe apreciar, né, vinho, vai saber totalmente a diferença entre os dois vinhos ali. E aí você vai começar a circular mais nesse ambiente. Você vai entender que você não é para todas as pessoas, para todos os gostos. Vai ter gente que não vai saber te apreciar e vão ter aquelas pessoas que vão dar um valor absurdo em ter você na vida delas. Amigas, é isso. Eu queria muito agradecer você, mais uma vez, por estar ouvindo. O Fidel também, ele tá aqui impaciente, porque tá na hora do almoço dele, tá? Então ele tá puto da vida com vocês, porque ele quer que eu acabe logo isso aqui pra ele comer. Mas ele também tá feliz que vocês estão aqui com a gente em 100 episódios. Né, filho? É, amor, você tá muito feliz? Então, eu queria muito agradecer. O Fidel também tá agradecendo a audiência, cada comentário, cada mensagem no Instagram, cada e-mail. Eu não consigo necessariamente responder todo mundo sempre, mas eu leio e eu fico sem palavras. Às vezes eu não agradeço porque eu fico até sem jeito, sem palavras, e isso é um defeito, eu preciso melhorar. Mas eu queria muito agradecer, eu queria dizer pra vocês que eu espero que ainda tenham muitos outros episódios depois desse, que esse podcast continue crescendo ainda mais. Vamos ver, né, como é que vai estar aí no episódio 150, 200, vai saber onde é que a gente vai estar, eu, você, Fidel. É muito gostoso também ver durante todos os episódios que em algum momento de qualquer episódio que eu escutei eu falo sobre a questão da escrita terapêutica, do quanto foi importante escrever. Eu esqueci de pegar o meu caderno aqui, então eu não vou conseguir mostrar nesse vídeo, mas tem o link aqui do kit da jornada da escrita, que foi uma coisa que nasceu ao longo desse podcast, que inclusive nasceu por causa desse podcast. Então a gente tem o caderno do Minhas Notas de Rodapé, a gente tem o livro com as 90 perguntas para você escrever e praticar a escrita terapêutica, e como a gente tá em aniversário aí de 100 episódios, se você botar Notas de Rodapé 100, você vai receber 15% de desconto e frete grátis durante as próximas 48 horas. Então, esse episódio tá saindo agora. Até quarta-feira a gente tem frete grátis, 15% de desconto, Notas de Rodapé 100. Pra você adquirir o seu kit. É isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estar aqui. 100 episódios, meu Deus do céu. Fábio, obrigada por estar aqui editando comigo em 100 episódios. Fidel tá agradecendo vocês também, por isso que ele tá reclamando, não é porque ele tá com fome. E é isso. Beijo de luz e até semana que vem. Tchau!